Olá, bom dia. Está começando Saúde e Algo Mais. Campo Grande completa 127 anos no dia 26 de agosto. Mas quanto da história da nossa própria cidade nós realmente conhecemos? A cidade morena que a gente reconhece pelas ruas, pela culinária, pelos sotaques, pelos costumes, foi construída por muitas mãos e recebeu influências de diferentes povos. Paraguaios, japoneses, libaneses, italianos, bolivianos, imigrantes de toda a Europa, migrantes de diferentes regiões do Brasil e, claro, os povos que já viviam aqui ajudaram a formar a identidade campograndense. Talvez você nem perceba que alguns dos nossos hábitos mais cotidianos carregam parte dessa história. Para descobrir um pouco mais sobre a cidade que a gente chama de casa, recebemos aqui o Vitor Hugo, que é professor de História. Bom dia, Vitor. É um prazer te receber aqui no Saúde Mais, para conversar um pouco sobre nossa cidade, né? Prazer, Ricardo. Queria agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui, principalmente para falar desse tema, né? Sou um campograndense apaixonado. Você nasceu aqui? Campograndense, Nasceu mesmo, nascido. campograndense. Tem muita gente de fora em Campo Grande, né? E talvez nessa mistura de povos, né, esteja a grande beleza da nossa cidade. E como é que você acredita a essa miscigenação que temos aqui? O quanto disso influenciou e ainda influencia o crescimento e o desenvolvimento de Campo Grande? Cara, eu acredito que, sem dúvida, se a gente pensar na população campograndense, como você falou, muita gente é de fora, mas eu não sei o que é ser de fora, né? Pois é, então. O meu pai é paulistano, a minha mãe é corumbaense, e ambos são campograndenses. Exatamente. Então é justamente dessa mistura de culturas, dessa sobreposição de tantas, né, de gastronomia, de línguas, que nasce a cidade, né, que se constrói. Eu acho que é esse que é a cereja do bolo da nossa capital, né? O que é que você, dentro do seu conhecimento sobre a história da nossa cidade, pensa que é o mais marcante nessa história toda? Olha, eu tenho recentemente estudado um pouquinho para, né, produzir um pouco de conteúdo, e eu acredito que a chegada da ferrovia em Campo Grande é o evento mais marcante que transforma a cidade, e aliás é o que vai transformar a cidade em capital, né? A chegada da ferrovia para você é um marco importante na história de Campo Grande. Exato. E o que é que a ferrovia trouxe para nós todos ao longo da sua história? Ricardo, você começou dizendo que a gente tem muita gente de fora, né? Então a nossa cidade, primeiro eu preciso pontuar uma coisa aqui, que é, nossa história tem muito mais que 127 anos, né? É verdade. A gente vai chegar nesse ponto, mas a gente tem ocupação aqui de populações paraguaias, de populações indígenas, enfim, de comunidades que ficaram aqui remanescentes pós-guerra do Paraguai. Então a gente tem uma história aí tranquilamente com mais de 1.000, 2.000 anos. Agora, a chegada da ferrovia, primeiro a vinda dos migrantes mineiros, né? Então José Antônio Pereira, gente de Cuiabá, João Nepomuceno. Agora a chegada da ferrovia traz gente do mundo todo, literalmente, né? Então isso transforma e isso dá a cara da cidade que a gente tem hoje, né? Agora, quando nós falamos logo no início do programa que muita gente não conhece parte importante da história da nossa cidade. Se alguém te procura e fala, pô, eu gostaria de conhecer um pouco mais sobre a história, como é que você orienta? Quais as dicas que você passa para essa pessoa? Cara, a gente tem uma dificuldade grande de entender e de valorizar a nossa própria história, né? Eu tinha guardado essa carta na manga para o final, mas eu vou já entregar ela, que é o seguinte, eu sempre ouvi meu pai paulistano, eu sempre ouvi a vida toda que Campo Grande não tem cultura, que a nossa cultura não é daqui, que não é original, etc e tal. E quando alguém me pergunta sobre isso, eu acho que a gente precisa viver, precisa ir na feira, precisa ir no Parque dos Poderes, precisa entender que cidade que é essa, o tamanho das nossas avenidas, uma gastronomia que é múltipla. Então vem para cá, vem conhecer, vamos dar uma volta. Você acredita nisso que seu pai disse? Talvez ele esteja dizendo, olha, Campo Grande não tem uma identidade cultural. Você acredita nisso? Ricardo, eu até quero te devolver a pergunta, porque eu sei que você também está aqui há muito tempo, quero saber como que você pensa isso.
mas eu já reproduzi esse discurso por muitos anos. Uhum. E hoje eu penso que, tanto através dos estudos quanto através da vivência, eu morei em Londrina e estou de volta aqui há alguns anos, que pelo contrário, o que seria de Campo Grande sem o Sobá, o que seria de Campo Grande sem a esfirra no centro, o que seria de Campo Grande sem o palmito gigante lá no parque no Mercadão Municipal. Então, assim, eu acredito que é justamente essa sobreposição de culturas. Eu não acho que nos falta cultura, eu concordo com você. Nem falta identidade. É exatamente o que eu penso, né? Essa diversidade é que realmente traz aquilo que nós somos, né? Que nós somos exatamente isso, a mistura de tantos povos que vieram para cá. E isso é muito interessante, né? Agora, a ferrovia realmente tem um marco importante, né? Meus pais são libaneses, meu pai é libanês, e quando ele começou a vir para o estado, ele veio através da ferrovia, né? A ferrovia e saía mascateando pelo estado inteiro, levando e vendendo em todos os municípios que tinham estação, né, da ferrovia. Então é muito interessante e como ele tantas e tantas pessoas fizeram, né? Agora, como é que você avalia a Campo Grande que nós temos hoje? Rapaz, que pergunta legal. Eu tenho sentido, e eu não sei, eu participei de um podcast recentemente, eu falei isso lá e eu venho mastigando isso desde então. 15 anos atrás, em média 16 anos atrás, eu achei que eu precisava sair de Campo Grande, sair do Mato Grosso do Sul para fazer faculdade. E influenciado, inclusive, pelos meus pais. Então, morei no Paraná, conheci outros lugares. E quando eu retorno para o Mato Grosso do Sul em 2016, eu sinto uma outra cidade, uma outra Campo Grande. Então, assim, de verdade, eu tenho sentido... Nos últimos 5, 6 anos, eu tenho visto a rede hoteleira da cidade mudar. Nos últimos anos, eu tenho visto o orgulho do campo-grandense surgir e criar. A gente sempre teve essa ideia de que a gente vive uma cidade muito recente, ou de que a nossa cultura não é de verdade, não é original, algo nesse sentido. E hoje eu percebo que, pelo contrário, que o campo-grandense tem gostado cada vez mais de viver aqui, tem tido orgulho disso que a gente tem, desse espaço, dessa vida tranquila, como a gente fala, na capital, com o sentimento de interior, né? E o que é que trouxe esse sentimento? O que você imagina que proporcionou, que ocasionou essa mudança no sentimento do campo-grandense sobre sua própria cidade, sobre a sua própria identidade? Eu gostaria de falar sobre isso após o intervalo, tá bom? Já voltamos, fiquem com a gente. Serdio, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Serdio é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Serdio, diagnósticos avançados e atendimento responsável. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento, há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar
uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocórdia expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Com um atendimento humanizado e uma equipe altamente qualificada, o Grupo ASA Anestesia acompanha cada paciente do pré ao pós-operatório. Com tecnologia de ponta e padrões internacionais de qualidade, o ASA garante segurança em cada procedimento. Oferecemos confiança para a equipe médica, segurança e bem-estar para o paciente. Grupo ASA, nossa especialidade é a anestesia. Fazer exames periódicos com um médico oftalmologista é a melhor maneira para identificar futuros problemas de visão. Instituto da Visão, centro especializado no tratamento e diagnósticos de doenças oftalmológicas. Tratamento para ceratocone, glaucoma, a retinoplatia diabética, a catarata, as uveites, além de correções a laser para erros de refração. Marque uma avaliação com um de nossos especialistas. Instituto da Visão. O Laboratório Sabin possui 9 unidades em Campo Grande e um atendimento que prioriza a necessidade de cada paciente. E com o serviço #VemSabin, você pode realizar seus exames e vacinas em casa, no trabalho ou na maternidade. Sabin, o seu cuidado é a nossa inspiração. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cacemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje conversando com o professor de História Vitor Hugo. E a gente conversa sobre a nossa cidade de Campo Grande, que comemora 127 anos. O que é que tem despertado, na sua opinião, esse sentimento de maior pertencimento, de orgulho por nossa cidade? Eu acho que é o tempo. Eu acho que a passagem do tempo, eu acho que a gente tem tido tempo de experienciar uma cidade diferente. A gente está muito próximo de outras capitais, a gente está próximo de São Paulo, está próximo de Cuiabá, a gente tem contato com Minas Gerais, com o Paraná tem uma presença imensa. Então, por ter contato com esses outros lugares e receber muita gente desses outros lugares, eu acho que a nossa experiência acaba sendo transformada. Quando a gente analisa a qualidade de vida e passa a conhecer outras capitais, a gente constata que a nossa qualidade de vida é muito, muito boa, né? É muito boa e a gente passa também por um processo de reconhecimento daquilo que é nosso, né? Nos últimos anos a gente reconheceu o Sobá como patrimônio imaterial. Esse ano a comunidade quilombola da Tia Eva foi reconhecida como o primeiro quilombo tombado do país, né? A gente tem 5 aldeias indígenas urbanas. Então esse reconhecimento daquilo que é nosso e dessa diversidade cultural, desse multiculturalismo, eu acho que tem transformado o modo como o campograndense se vê. Isso é muito interessante, sem dúvida alguma. Agora, vamos fazer uma viagem aí pelos diversos povos que influenciaram a nossa cultura, começando pela influência paraguaia. O quão marcante ela é na nossa história de Campo Grande? Deixa eu começar pelo seguinte, as coroas ibéricas, cara, descobrem essa região e começam a disputar o Rio Paraguai lá no século XVI, né? Eu vi essa semana que me parece que Assunção está fazendo 450 anos, né? Então, e um outro detalhe, então não sei se você já parou para pensar nisso. A gente está aqui em Campo Grande, da casa dos meus pais, eu tirei essa medida, a 1.100 quilômetros de São Paulo e a 770 de Assunção. Então estamos muito mais próximos da capital do Paraguai do que da capital do estado vizinho, que a gente considera. Eu não tinha pensado nisso, mas é verdade. Exato. Então acho que a influência paraguaia há muitos séculos é extremamente presente aqui, inclusive porque foi dela que saíram algumas missões jesuíticas que tentaram estabelecer uma colonização espanhola aqui, a cidade de Santiago de Xerez, a missão jesuítica do Itatim. Então foram tentativas de colonização espanhola aqui na nossa região, claro, muito antes de Campo Grande existir, mas a influência paraguaia é grandíssima, né? E aí
Podemos falar da chipa, da sopa paraguaia, do chamamé, da harpa. Tem alguma palavra que nós incorporamos, você lembra assim? Eu não sou linguista, mas eu conheço o tereré e eu tenho certeza que o nome de várias cidades do Mato Grosso do Sul tem influência verdade, do tem Guarani bastante e Paraguai. influência. Música tem influência gigantesca, né? A música paraguaia tem uma grande influência aqui no nosso estado, né? Sem dúvida, sem dúvida. Agora, e quanto aos povos, o povo japonês, né? Qual foi a maior contribuição que eles trouxeram para o nosso estado, para Campo Grande especificamente? Ricardo, obrigado por você ter retomado esse tema, porque você me devolve o argumento de que é a ferrovia que transforma a cidade, né? Com a chegada da ferrovia, em 1905, com o início das obras, me parece, a gente pode confirmar depois, que 25 famílias de okinawanos, né, pessoas que vieram no Kassato Maru, no primeiro navio de imigração japonesa, vêm para Campo Grande para trabalhar nas obras da ferrovia. Então, e Campo Grande era muito incipiente, né? Campo Grande tinha claro. 6, 7 anos nesse momento, como município. Então a presença japonesa é longa e extremamente marcante com os hortifrutigranjeiros aqui no interior do estado. Aí, sempre para reforçar, por exemplo, a importância do soba. Essa semana a gente teve o Festival Bom Odori, que é gigantesco, movimenta a comida comunidade. japonesa tem uma presença muito forte aqui no nosso estado, né? Em Campo Grande especificamente, né? Eu tenho certeza que se você recebe algum parente de fora, você leva na feira central, né? Ah, todo mundo leva. Exato. Né? Todo mundo leva. É verdade, é algo muito marcante. E aí uma coisa que eu gosto de falar Da sobre a nossa comunidade cidade. japonesa é que eu não sei se eu já vi isso em outros lugares, eu acredito que não. Mas aqui a gente come mandioca com shoyu, né? E a mandioca é uma verdade. tradição indígena, né? E o shoyu japonês. Então é uma coisa bastante única nossa e que eu acho que é uma herança positiva dos okinawanos. E é exatamente isso que vai formando a nossa identidade, né? A nossa característica enquanto povo, né? Quem mais no mundo come mandioca com shoyu? Exato. E quando a gente vai em Nova York, a gente acha chique demais, a gente acha cosmopolita a mistura de tantas culturas diferentes, né? Por que em Campo Grande isso também não é chique? Mas é verdade, é muito interessante mesmo. Vamos falar um pouco sobre a comunidade libanesa, árabe, né? Que tem uma presença muito marcante no Mato Grosso do Sul, no comércio, na política, enfim, nas profissões liberais. Como é que você enxerga essa influência no nosso estado? Perfeito. Eu tenho família em Corumbá, né? Minha avó mora em Corumbá até hoje. Então, assim, a presença árabe aqui é muito marcante, tanto na gastronomia quanto no comércio, inclusive na arquitetura, né? A comunidade armênia, me fugiu o nome do arquiteto agora, mas o arquiteto do Morenão, do Glauci Rocha, é um arquiteto armênio. Então, há uma comunidade árabe que tem uma presença extremamente importante na cidade, né? Você, sem dúvida, né? E o comércio, por exemplo, do centro da cidade, predominantemente, agora tem uma mudança grande, né? Mas tem um predomínio muito grande dos povos árabes, né? Como em Corumbá também. Como em Corumbá, em todo o estado, né? Isso vai mudando, né? Tem mudado nos últimos anos, porque essas pessoas também colocaram seus filhos para estudar, não deixaram que eles ficassem ali no comércio, e os filhos começaram a ocupar as diferentes posições nas mais diversas profissões liberais. Isso é muito interessante. E hoje o comércio do centro tem muito chinês, né? Exato. Um outro povo que também tem buscado muito Mato Grosso do Sul. Agora, quando a gente analisa toda essa miscigenação, toda essa mistura de povos, os povos europeus também trouxeram uma contribuição importante para Campo Grande? Demais. Eu gostaria que você citasse as mais importantes. Demais. Eu acredito que, sem dúvida, a comunidade italiana é muito presente, como em todo o país, comunidade espanhola, portuguesa. Até essa semana eu estava estudando um roteiro para falar um pouco sobre o Bernardo Franco Baiz, que foi um primeiro intendente, acabou não assumindo, mas que é um italiano. Então há uma comunidade europeia também marcante aqui na nossa cidade. Agora, qual foi o momento mais importante, mais determinante para a importância econômica que Campo Grande ganhou no Mato Grosso, antes mesmo de virar uma capital? A gente vai falar sobre isso após o intervalo. Já voltamos.
Sua saúde merece um cuidado completo. A Oeste Saúde traz soluções descomplicadas para você viver um novo plano. Presença em mais de 30 cidades e 6 centros médicos próprios para simplificar o acesso à saúde de qualidade. Oeste Saúde. Viva um novo plano. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. A SAD apresenta a você a ultrassonografia domiciliar, um serviço inovador que leva o exame até a sua casa. Nosso time de especialistas garante precisão no diagnóstico com apenas 2 horas para o resultado e toda a comodidade e o cuidado que você merece. Com profissionais em 12 cidades do Mato Grosso do Sul, a Otorrino Centro-Oeste chegou para revolucionar os atendimentos na área. Além de oferecer cobertura 24 horas nos hospitais credenciados, a clínica é a primeira residência médica autorizada pelo MEC no estado. Quando precisar de um otorrino, conte conosco. A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência, plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. KZT, há 18 anos cuidando bem de quem você ama. Com um atendimento humanizado e uma equipe altamente qualificada, o Grupo ASA Anestesia acompanha cada paciente do pré ao pós-operatório. Com tecnologia de ponta e padrões internacionais de qualidade, o ASA garante segurança em cada procedimento. Oferecemos confiança para a equipe médica, segurança e bem-estar para o paciente. Grupo ASA, nossa especialidade é a anestesia. Cuidar da sua saúde começa com um diagnóstico preciso. Na ProExames, unimos tecnologia de ponta a um atendimento humanizado, oferecendo exames e laudos de alta qualidade. Nossa equipe especializada está sempre pronta para garantir um atendimento seguro e eficiente. ProExames, diagnósticos confiáveis, cuidado de verdade. Estamos de volta com Vitor Hugo, que é professor de História, conversando sobre o aniversário de Campo Grande, e, claro, relembrando a importância dos diferentes povos e dos marcos históricos no desenvolvimento da nossa capital. Vitor, quando a gente avalia a história de Campo Grande, o que é que trouxe o dinamismo econômico para a cidade antes mesmo dela virar capital? De novo, vou precisar retomar o argumento da ferrovia, né? Eu acredito que, sem dúvida, e o posicionamento geográfico da cidade de Campo Grande também é extremamente importante, né? Antes da chegada da ferrovia, enquanto isso aqui ainda era Vila de Santo Antônio, a gente já estava entre 2 eixos econômicos importantes do sul do Mato Grosso, né? Então, aquilo que o porto de Corumbá trazia, né, que possibilitava, através da navegação do Rio Paraguai, que era o maior acesso, inclusive quando acharam ouro em Cuiabá, em 1719, não se vinha para cá pelo interior, vinha-se pelo rio. E Campo Grande também conecta a produção ervateira de Ponta Porã, né? Então a gente já tinha 2 polos econômicos aqui no sul do Mato Grosso, e esses 2 polos acabam se conectando em um povoado que servia de pouso, uma pecuária ainda muito incipiente. Com a chegada da ferrovia e essa posição que Campo Grande assume, Campo Grande está muito mais próximo de São Paulo, por exemplo, nesse aspecto do deslocamento, do que de Cuiabá. Então Campo Grande, por um posicionamento geográfico, com a chegada da ferrovia, assume uma posição de centralidade econômica muito importante. Isso na década de 50 vai nos tornar assim, um crescimento vertiginoso. E se tornar capital impulsionou ainda mais esse desenvolvimento, né? Sem dúvida, ainda mais, mas o seu argumento é mais valioso. Antes de se tornar capital, Campo Grande já tinha essa dinâmica, essa pulsação econômica que torna ela tão importante, né? Agora, como é que você avalia
esse crescimento ao longo dos últimos anos e o quanto isso impacta na preservação de monumentos, de pontos históricos da nossa cidade e se nós estamos cuidando adequadamente desse patrimônio que temos. Ricardo, primeiro que eu, como campograndense, sofro de ver, às vezes, o quanto a gente renega a nossa história e o quanto a gente desvaloriza muitos desses pontos. Agora, é importante a gente perceber que esses processos não ficaram no passado. Você falou dos chineses, né? A gente tem recebido também venezuelanos. É verdade. Então, é importante notar que esse processo migratório que constrói a cidade de Campo Grande não acabou nem vai acabar. E justamente por isso a gente precisa valorizar a nossa história, recuperar esses monumentos, valorizá-los. Nós estamos cuidando disso ou não? Eu vou dizer que a gente tem boas iniciativas, tem muita gente ligada ao patrimônio cultural que está tentando fazer a sua parte. Eu não sei se quem deveria está fazendo, mas tem muitas iniciativas interessantes. Dá para melhorar? Sempre dá, né? Agora, Vitor, você me perguntou se eu levo visitantes à Feira Central. Além da feira, quais pontos você escolhe para levar os visitantes aqui da nossa capital? Cara, tem 2 lugares, a família da minha esposa é paranaense, então vira e mexe vem algum primo dela nos visitar. Tem 2 lugares que eu sou apaixonado. Um deles é o Mercadão. Sem dúvida a gente tem que ir comer um pastel no Mercadão, um pastel de carne de jacaré, a galera fica doida. E o segundo é o Parque dos Poderes, cara. Eu acho que passar pela Via Parque, geralmente ver as araras Canindé, é uma coisa encantadora. O espaço que aquele, né? Literalmente, 3, 4 Isso inclui pistas. o Parque das Nações. Inclui o Parque das Nações, com certeza. E o Aquário virou uma referência? Agora tá virando, né? Tá virando, Agora né? tá virando. É uma obra polêmica, né, que gerou tanto debate, mas que acabou se tornando uma referência assim, para o nosso estado. Né? Sim, sim. Agora, falar do futuro da capital. O que é que você gostaria de poder chegar daqui 40 anos e falar, nossa, eu posso contar essa história que Campo Grande foi protagonista? Quais iniciativas você gostaria de ver aqui na nossa capital? Rapaz, tem a história de um prefeito que é o cara que plantou as figueiras da Avenida Afonso Pena e da Avenida Mato Grosso. E eu acho que esse tipo de iniciativa parece uma coisa tão pequena, mas que se a gente... E hoje são figueiras centenárias que, puxa, nos tornaram a capital mais arborizada do país, o nosso centro é um pouco mais fresco por conta disso. Então eu acho que esse tipo de iniciativa pode transformar a cidade. Hoje eu vejo que a transformação da região da esplanada ferroviária, daqui a alguns anos, levando o carnaval para lá e retomando os prédios mesmo, que têm sido reformados, né? Acho que isso daqui a alguns anos vai dar um impacto positivo na nossa história. O que é que você mais gosta, né, da cidade de Campo Grande? O que é que mais te dá orgulho de ser campo-grandense? Rapaz, eu gosto de tomar um tereré com meus camaradas, gosto de tomar um cafezinho com chipa, gosto de dar uma volta domingo de manhã pela cidade, pedalar no Parque dos Poderes. A qualidade de vida aqui é incrível, né? Sem dúvida alguma, né? Campo Grande é uma cidade incrível e como Campo Grande acolhe bem aqueles que procuram se estruturar enquanto profissionais, enquanto família em Campo Grande, né? Isso é muito interessante, né, Vitor? É uma característica da cidade. Né? Eu estou falando de senso comum agora, mas eu sinto que a gente ainda tem espaço, né, Ricardo? Tanto profissionalmente quanto do ponto de vista econômico. Então a gente tem espaço para se desenvolver ainda em Campo Grande, né? Você acredita que a Rota Bioceânica vai trazer também um processo grande de transformação no nosso estado? Eu quero acreditar. E aqui em Campo Grande? Você falou da participação e da chegada dos, por exemplo, chineses, né? Eu acredito que com a Rota Bioceânica isso pode ter uma promoção muito positiva para a gente. Quero acreditar nisso. Que assim seja, né? Quero te agradecer pela participação, trazendo seu conhecimento para dividir com o nosso público. Então foi muito interessante. Obrigado mesmo. Obrigado, Ricardo. Eu que agradeço. E obrigado a vocês que nos acompanham todos os dias aqui na TV MS Record. Um grande abraço, um grande dia e parabéns para a nossa cidade morena, Campo Grande.